Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida mais e mais em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente vai assistir a uma pregação com o pastor Renato Torres. Peço para você assistir esse vídeo, essa pregação até o final, deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixe nos comentários de onde você assiste esse vídeo, se inscreva no nosso canal, pastor Renato Torres, assiste comigo. Igreja, Pai do Senhor Jesus. Saudações ao pastor Carlos, a todo o santo ministério e a maneira como os irmãos nos acolhem aqui esta noite. Vamos ao capítulo 1 de Atos, é o tema que os irmãos têm trabalhado, e esse é um versículo tão familiar a nós pentecostais. Não só Atos 1 e 8, mas todo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que registra os primeiros passos da igreja e também a maneira dinâmica com a qual o Espírito Santo operava ali. Nós, nesta noite, estamos vendo o agir do Espírito Santo através desta alegria, através da manifestação dos dons espirituais, através da variedade de ministérios, de serviços que são operados. Isso se tornou para a igreja uma realidade, foi conquistada por Jesus na cruz. E evidentemente que o livro de Atos serve como exemplo de como deve ser uma igreja em relação ao Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não deixou orientações nas Escrituras em relação, por exemplo, à disposição dos bancos, a quantidade de luz, não é? Se o banco do púlpito é de lado ou é de frente. Isso são detalhes que a gente escolhe de acordo com a nossa realidade local, não é? Agora, há uma identidade, um perfil identitário que o Senhor quer para toda igreja, toda e qualquer igreja, independente da região, independente do tempo onde ela está inserida. E esse perfil identitário está revelado aqui no livro de Atos, principalmente. Há um texto muito conhecido, que é o do capítulo 2, do versículo 42 até os versículos seguintes, onde nós temos ali pelo menos 10 características da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja nascente. E aquele perfil, ele serve para nós ainda hoje. E a principal característica que o Senhor quer encontrar na igreja, eu sei que os irmãos já conhecem isso bem, só vai relembrar aqui algumas coisas essa noite, dentro da palavra, é que a igreja, ela tenha a presença do Espírito Santo de maneira marcante no meio dela. O Senhor não quer que o Espírito Santo seja um visitante, nem um convidado de honra. O Espírito Santo, ele deve habitar em nosso meio. Agora, não habitar como hóspede, não habitar como residente, mas habitar como presidente. Porque ele não quer apenas residir, ele quer presidir as nossas vidas, não é isso? Ele não vem apenas para preencher um espaço e complementar a identidade. Ele vem para dar a identidade. O Espírito Santo em Atos ordena, coordena, comanda, preside, rege, guia, orienta a igreja. Se a igreja trocar a voz do Espírito pela voz de qualquer outra pessoa, ela vai à falência, ela vai à ruína. Mas se ela se submeter à direção, à coordenação do Espírito Santo, ela prospera, ela vence e cresce para a glória do nome do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 1 nós vamos observar que Deus está, através do Senhor Jesus, dando uma orientação para a igreja. Interessante que Jesus estava concluindo seu ministério terreno depois daqueles 40 dias após a ressurreição, já ia ser ascenso aos céus, estava, digamos assim, no salão de embarque, pronto para subir, e falando de coisas espirituais, mas os discípulos ainda presos às coisas terrenas. Observe como os homens que trabalharam mais ao lado de Jesus demoraram a se tornar espirituais. Às vezes a gente pega um adolescente desse, pega um irmão, desce o cajado nas coxas, dizendo: você não é espiritual, você tem que ser mais crente. Mas se a gente ler os evangelhos e observar até os discípulos, os que estavam mais próximos de Jesus,
Eles demoraram a se tornar homens espirituais. Eles estavam vendo milagres, estavam vendo o operar de Deus, o agir de Deus, mas as expectativas deles estavam muito presas ainda ao aqui e ao agora. E Lucas registra isso no capítulo 1, porque no versículo 6, reunidos com o Senhor Jesus, depois de ver Jesus fazer milagres, vivenciar o ministério terreno, pregando a palavra, morrer, ressuscitar, continuar tratando ao longo de 40 dias com centenas de vidas, eles ainda estão perguntando a Jesus qual vai ser o dia da revolução. Isso está no versículo número 6. Senhor, muito bom, milagre, cruzada evangelística, a gente foi para muito congresso contigo, viu o Senhor pregar, viu o Senhor operar, maravilha. Mas quando é que o Senhor vai honrar as nossas expectativas sindicais? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus estava falando de coisas do céu e eles estavam falando de coisas políticas. Veja que coisa. Parece que a história se repete, né? Jesus querendo levar a gente para cima e a gente querendo trazer Jesus só para aqui para baixo. Jesus querendo tornar a gente espiritual e a gente querendo se manter carnal. Jesus querendo inserir em nós senso de eternidade e a gente custando, querendo ser temporais. E Jesus, quando tinha que bater, irmão, ele batia forte. Quando Jesus tinha que jogar um bate de água fria, ele jogava. Quando era para acender o fogo, ele acendia. Mas também quando era para espancar o ego, ele espancava. Melhor do que ninguém. Não esse Jesus fofinho, de ursinhos carinhosos, que essa teologia pós-moderna pinta aí nos Instagram. O Jesus da Bíblia. O Jesus verdadeiro. Quando ele tinha que macerar o ego de uma pessoa, ele macerava. E ele disse assim: Jesus, qual é o dia na agenda da inauguração do reino aqui na terra? Quando é que o Senhor vai quebrar tudo, tirar o poder de Roma e colocar de novo na mão da gente? Jesus disse: a agenda do Pai não interessa para vocês. Palavra dura, né? Palavra dura. Jesus disse: não vos compete saber tempos e estações. Agora, já que vocês estão querendo que eu gere em vocês uma expectativa, eu vou gerar uma expectativa em vocês. Mas não é uma expectativa do que está aqui dentro, nem do que está lá fora. Porque o que a igreja precisa não está dentro, nem está lá fora. O que a igreja precisa está no alto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Vocês estão querendo saber quando vai ser o quebra-quebra aqui na terra? Eu vou deixar esse assunto de lado. Agora tem uma coisa para vocês. Eu vou derramar uma descarga de poder que vai ser tão grande, mas tão grande, que vocês não vão conseguir ficar parados. Mas não é parado porque vocês vão ficar pulando, rodopiando e correndo. Talvez essa alegria gere isso também momentaneamente. Mas esse movimento que o meu Espírito vai operar em vocês é um movimento missiológico, evangelístico, da pregação do Evangelho. Porque eu não quero a igreja apenas sapateando e andando em círculo no culto pentecostal. Eu quero a igreja cheia do meu poder, saltando as muralhas, derrubando cabeça de gigante, tirando o veneno da panela, transformando a maldição em bênção, anunciando o ano aceitável ao Senhor, quebrantando as algemas, declarando abertura de cárcere, declarando liberdade para os presos, trocando a veste de tristeza por veste de alegria, tirando a cinza e levando o óleo do meu espírito, anunciando as minhas verdades eternas, quebrando o sistema da Babilônia, rompendo a sedução de Jezabel, anunciando as verdades eternas da minha palavra. E para isso é necessário o poder do meu Espírito Santo. Eu vou derramar poder que vocês estão precisando, somente eu tenho para dar. Poder do meu Espírito Santo. E esse poder vai ser tão grande, e eu estou aqui parafraseando o que Jesus ensina, incutido na sua palavra, que eu vou quebrar um protocolo que eu mesmo criei. Na antiga aliança, o protocolo para conhecer Deus pertencia a uma dinâmica centrípeta, ou seja, Deus convidava as nações para conhecê-lo, mas para que elas conhecessem a Deus, elas deveriam vir dos polos onde estavam para o epicentro, para Sião, para Jerusalém, para o local onde Deus estava. Então, as pessoas vinham de onde estavam para onde o povo de Deus estava. Isso era algo tão forte que no Antigo Testamento Deus, quando ele quebra os próprios protocolos que ele cria,
ele comissionou Jonas e abriu uma exceção dentro da antiga aliança e comissionou Jonas para ser missionário. O negócio era tão sério e tão estranho à época que nem Jonas entendeu. A gente pega uma marreta, mete na cabeça de Jonas, chama ele disso, daquilo, de profeta fujão e tudo mais. Mas Jonas aprendeu na escola dominical, no culto de doutrina, no seminário teológico, que quem quisesse conhecer a Deus, que viesse aonde Deus estava. Aí um belo dia Deus chega para Júnior e diz: Jonas, eu vou dar uma volta contigo na terra e vamos fazer conhecido. Jonas disse: não, nada disso. E outra coisa, para quem é que o senhor quer me enviar? Para o Ninivita. Está repreendido, está amarrado. Ninivita? Eu evangelizar para Ninivita? Aquele povo merece a morte. Tá tudo, vai dar certo o negócio, não. Deus estava querendo quebrar um protocolo que ele mesmo criou. Jonas ainda não estava entendendo, mas ele estava sendo privilegiado. Estava sendo o primeiro missionário de Deus na terra, não é? Apontando para uma realidade que Deus ia outorgar na nova aliança à igreja. E na nova aliança, Deus quebra esse protocolo através do Filho Jesus. Ao invés agora da dinâmica ser centrípeta, ao invés dos povos virem até o povo de Deus para conhecer Deus, Jesus agora, ele troca a engrenagem. A aceleração agora é centrífuga. É o povo de Deus que sai do centro para os arredores, para os polos, para fazer Deus conhecido às nações através do Evangelho. Só que a gente dá glória a Deus, aleluia, acha bonito isso agora, mas isso envolve uma aceleração, porque o povo estava na inércia, o povo estava na zona de conforto, o povo estava em repouso. Isso é física. Você estuda isso na escola. Eu espero que estude com essas ideologias. É capaz de hoje em dia nem ter tempo de dar aula mais de física. Mas um corpo em repouso tende a ficar em repouso. É inércia. É uma lei que o próprio Deus criou. Por isso tem que ter uma aceleração, tem que ter uma força diferente para tirar da inércia. A igreja estava na inércia. Era muito culto, era muito congresso, era muita conferência, era muito workshop, chá da tarde, tarde do milagre, noite da revelação, madrugada do mistério, tempo central e tudo mais, aquela coisa maravilhosa. E Jesus diz: eu não quero vocês aqui não, se encontrando de culto em culto, de festa em festa. E eu não sei se os irmãos aceitam a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração, mas aceitando ou não, eu vou falar. Eu não sou pregador itinerante, eu sou pastor de igreja, eu tenho compromisso com a palavra. Eu sei como é a igreja. Onde é a festa hoje? É na congregação A. E amanhã é na congregação B. E ficava assim de festa em festa, de conferência em conferência. E qual é o dia que vocês calçam a sandália do evangelho e vai para os becos, para as valadas, para as vielas, para pregar esta alegria, este poder que receberam na festa e levar para quem está morrendo? Eu estou enchendo vocês de vida para vocês levarem vida para quem está morrendo, mas vocês não querem sair da zona de conforto. Por quê? Você pode ir para a evangelização? Posso não, porque hoje tem workshop de missão. Ah, tá bom, vai aprender a fazer missão. E amanhã você pode evangelizar? Não, amanhã é a palestra sobre evangelismo. Então tudo bem, tem que se preparar, né? Então depois de 3 dias, meu filho, você pode. Não, aí é o dia da oração para receber poder para evangelizar. Certo, já recebeu poder, já viu os slides, já estudou os gráficos, já decorou os índices. Mas qual é o dia que vai colocar em prática a igreja? Qual é o dia? Qual é o dia? Pula aqui, rodopia, sapateia, só fala estourar o forro. Mas qual é o dia que vai pegar esta bomba de poder e vai compartilhar com quem está morrendo lá fora? Qual é o dia? A igreja, ela custa a sair da zona de inércia. Ela custa. É por isso que o Senhor vai providenciar uma aceleração do céu, um empurrão do céu, um pontapé inicial, um chacoalhar de Deus, o quebra-quebra de Deus. Os discípulos queriam o quebra-quebra sindical. Jesus disse: eu vou trazer o quebra-quebra celestial. Vocês estão querendo revolução de partido político, eu vou trazer a revolução do partido alto. Eu vou quebrar vocês por dentro e por fora. Eu vou transformar a estrutura de vocês. Vocês vão ficar tão cheios, versículo 8, que vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Vão começar no templo central, no epicentro, na congregação, onde vocês já estão acostumados. Mas vai ser tanto poder que vocês não vão conseguir ficar parados, e vocês vão para a Judéia. Judéia é deserto, né? Ninguém quer ir para deserto, mas cheio do poder de Deus a gente vai. O poder vai ser tão grande que vocês vão até para Samaria.
terra que vocês têm hoje, gente que vocês desprezam. Mas quando o meu poder chega, o preconceito, nojo, desprezo étnico, racial se desfaz. Então vocês vão para a terra que vocês nem gostam. Porque Jesus não está esperando a gente ir para onde a gente gosta. A gente tem que ir para onde Ele gosta que a gente vá. E vai ser tanto poder, vai ser tanta glória. Preste atenção, porque eu sou pentecostal, irmão. Desde 12 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu nem sabia o que era. Eu era batista tradicional. Fui a um culto na Assembleia de Deus que abriu lá em frente à minha casa. Cada agora que dava eu tomava um susto, eu não estava acostumado. Mas, sem nem saber o que era batismo com o Espírito Santo, no final da mensagem o presbítero disse: vem aqui na frente, quem quer receber cura? Eu estava enfermo no dia. E quando eu cheguei lá na frente, que começaram a cantar o hino, eu senti um choque, uma descarga aqui da cabeça até a ponta do pé e disparei falando em línguas estranhas. Há 20 anos atrás, e nunca mais parei de falar. Eu tive até que sair da batista tradicional, porque eu me tornei um estranho. Aí vim para a Assembleia. Então eu creio no poder de Deus. Eu busco o poder de Deus, assim como os meus irmãos. Mas nós temos que ter cuidado, porque a gente está entrando numa esteira de categorizar, de rotular um poder de Deus estático. Por que estático? Porque ele é preso somente ao culto, é preso somente à trilha sonora. Os irmãos observem, eu estou aqui como arauto de Deus esta noite. Às vezes a gente pula, corre e se anima só enquanto a trilha sonora dura. Quando o hino acaba, o poder evapora. O Espírito Santo desaparece. Parece que ele só sobrevoa, dá um voo rasteiro e volta para o céu. Mas o Espírito Santo não depende de trilha sonora. O Espírito Santo não depende de batuque. Quem depende de batuque é outro espírito, mas o santo não. Ele trabalha com trilha sonora. Ele trabalha sem trilha sonora. Ele trabalha onde tem orquestra. Ele trabalha onde não tem nenhuma lata com pedra batendo, cantando corinho. Mas aonde há o coração quebrantado e contrito, ele chega para operar poder e maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo não é sensacionalista. O Espírito Santo não é espetacularista. E ele também não é cerimonialista ou ritualista. Ele não depende de espetáculo e nem depende de cerimônia. Às vezes nós pintamos um quadro de um Espírito Santo que parece mais um jogador de futebol. Nós oramos para o Senhor batizar com o Espírito Santo como se ele estivesse narrando uma partida. E ele está vindo, está descendo, e vai chegar agora, e vai tomar, e pegou, e pronto. O Espírito Santo não é manipulável. O Espírito Santo chega quando Ele quer. Aleluia. O Espírito Santo não obedece a comandos. Ele é quem dá os comandos. Eu sei que tem muito pregador e muito cantor que gosta de usar frase de efeito. Na terceira glória, você vai sentir um arrepio na sua alma. Daqui a 10 segundos vai acontecer algo sobrenatural. E o Espírito Santo fica dizendo: não me envolva nisso não. Eu não sou manipulável por frase de efeito. Eu sou atraído por arrependimento, por quebrantamento, por culto de adoração, por espírito derramado. Eu sou atraído por uma igreja santificada que me busca. Ali eu desço, ali eu opero, ali eu permaneço. Esse é o Espírito Santo de Deus. Deus em Cristo sabia que a igreja custaria a sair da zona de inércia. E por isso que ele convoca a igreja para uma grande vigília, emendada com culto de oração, emendada com culto de consagração. O capítulo 1, Jesus dá uma ordem e diz: vocês fiquem ali até que do alto sejam revestidos de poder. Essa ordem também está registrada em Lucas. E é interessante que Jesus sobe. Quando Jesus embarca para o céu, parece que os discípulos ficam hipnotizados. Eles ficam com um sentimento como que de orfandade ou de descontinuidade. E agora o que é que acontece? Foi necessário para quebrar esse marasmo que anjos interrompessem ali o saguão de embarque e dissessem: ei, acorda, varões galileus, por que vocês estão assim olhando para cima, hipnotizados? Não terminou não, não descontinuou não. Isso é só uma etapa do processo. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer. Não é o fim não, é só uma vírgula. Bora, se mexe, anda.
vai para a vigília, ele mandou você chegar na vigília, bora, oração, caminha, e foram para a oração. Ficaram ali em atitude de quebrantamento. O versículo de número 14 de Atos 1 nos dito que todos perseveravam unânimes em oração. Queridos irmãos, perseverar em oração hoje já é difícil. E perseverar em unanimidade mais ainda. E contar com toda a congregação perseverando em unanimidade em oração é algo muito singular. O inimigo das nossas almas sempre encontra um coração fugitivo aqui ou ali. Alguém que se levanta, alguém que sai, alguém que abre o olho, que dá uma piscadela, que cochila, que dorme, que cai. Nossa oração é para que Deus nos ajude a perseverar em oração. Evidentemente que o Espírito é o mesmo, o poder é o mesmo. Quem mudou foi a igreja. Veja, é por isso que nós temos eventos como esse. Nós temos temas como esse, para relembrar a igreja que o mesmo poder que desceu há 2 milênios atrás está disponível. A dinâmica é a mesma. A gente mudou um pouco essas questões físicas do templo, mas a essência da igreja continua sendo a mesma, porque ela pertence a um Deus imutável. Ela segue uma palavra eterna. Isso permite que a igreja tenha à sua disposição algo que não tem data de validade, prazo de expiração. O que Deus quer ver na igreja é uma reunião unânime e perseverante em oração, uma atitude de oração contínua. E aonde há uma atitude de oração contínua, onde há uma igreja orando, ou seja, uma igreja falando com Deus, há um Deus falando com a igreja, porque eles estavam em oração, falando com Deus. No versículo 15, Pedro se levanta, e eu acho tremendo, porque numa visão humana, o último para ser escalado naquele culto de vigília para dar uma palavra era Pedro, o que negou Jesus. Só que antes de Jesus subir, restaurou o ministério de Pedro. Jesus fez coisas com Pedro tamanhas que os primeiros capítulos de Atos, quem está sempre em evidência é o apóstolo Pedro, mostrando que aonde o Espírito Santo está, há restauração, há reconciliação, há continuidade. Pedro se levanta para dar uma palavra de ânimo naquela vigília, e enquanto aquela vigília acontece, sem frase de efeito, sem voz de comando, sem manipulação, Atos 2, verso 1 diz que todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio o som. De repente, não teve sensacionalismo, não teve 7 glória, 15 hino, 15 minutos de joelho. Não, já tinha o que o Espírito de Deus estava querendo, já tinha, que era uma igreja perseverando em oração. Quando há uma igreja perseverando em oração, pode descartar manipulação, frase de efeito, modismo, trejeito, chilique pentecostal. Eita, estou arregalando o olho. O olho arregalado ou fechado, o Espírito está. Por quê? Porque o que ele quer, ele já encontrou. Coração quebrantado, coração contrito. Então, o avivamento não se torna um evento, se torna um estilo de vida, não é? Daqui a 3 segundos vai descer o Espírito. Não, eu não vou vir fazer uma visita, eu já estou. Eu fui derramado para a minha igreja, habito na minha igreja, presido a minha igreja para a glória de Deus Pai. De repente veio do céu este som e tomou a casa, tomou todos que estavam reunidos. Foi uma glória de Deus tão grande que muitas pessoas que nunca tinham visto aquilo disseram: tão bêbados, tão drogados, tão alucinados. E foi necessário o apóstolo Pedro aproveitar aquela oportunidade para dar razão da sua fé. O próprio Pedro, o Pedro colérico, sanguíneo, que antes do Espírito Santo podia dizer: drogado é você, bêbado está tu, louco é tu, terra. Mas Pedro agora estava cheio do Espírito. Então quem está cheio do Espírito controla a sua personalidade. Aí esse Pedro agora está dando explicação. Não, eu vou explicar a vocês o que é. Isso aqui não é cachaça não, isso aqui é poder, meu filho. Isso aqui é glória de Deus, aleluia. E é interessante que Pedro prega essa carona naquela oportunidade e se torna o pregador oficial da primeira cruzada evangelística da igreja.
O sermão dele está registrado a partir do versículo 14. Pedro faz uma retrospectiva, um passeio nas escrituras desde a antiga até a nova aliança. O versículo 37 diz que os seus ouvintes ficaram com os corações compungidos. A palavra grega para coração compungido é coração perfurado por uma lança cortante. A mensagem doeu nos corações. Com certeza seria um susto para um pregador coach ver a pregação de Pedro. Talvez ele dizia: Pedro, amém isso. Pedro, são adolescentes, vai assustá-los. Tem que ser uma coisa mais leve, uma jujubinha, para eles só ficar mastigando e arrancar as obturações. Mas como Pedro estava falando já com aquele poder de Atos 1:8, então a marreta, irmão, foi pesada. Só que essa marreta não foi destruído, foi construído. Porque a mensagem, quando compungiu o coração, fez com que as pessoas perguntassem: o que é que a gente faz? Olha o interesse sendo gerado. Qual é o procedimento para a gente receber isso aí? Isso aí é bom, varão. Isso aí é legal. Isso aí é uma coisa que a gente não tem. Olha o evangelho confrontando o homem, mostrando quem ele é. A gente quer receber isso aí. Aí Pedro poderia ter dito: dá 3 glórias, canta certinho da harpa, fica meia hora de joelho, roda 180 graus assim, ou 3.000 RPM, né? Rotação por minuto. Quando você vem esperar, você fica tonto e cai. Não! Pedro deu a receita para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Foi a pregação de João Batista e a pregação de Jesus em Mateus 13:4. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e então recebereis o presente do Espírito Santo sobre vós. Louvado seja o seu nome, meu Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer agir, ele quer encher de poder, e esse poder vai mudar todas as áreas, tudo na vida de quem o receber. O Espírito Santo vai tirar a pessoa que o receber da inércia. O Espírito Santo quer tirar a sua igreja da inércia, das 4 paredes, para ir aos becos e vielas, cheios do Espírito Santo, e anunciar as boas novas aos pecadores. E os pecadores, ouvindo uma mensagem cheia de poder, gerará o arrependimento. É isso que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer. Primeiramente através da minha vida e da sua vida que está ouvindo essa palavra. Guarda essa palavra na tábua do teu coração e deixa que o Espírito Santo de Deus transforme tudo em você e haja através de você. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deixa seu like, deixa seu comentário, para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas. Compartilha, se inscreva no nosso canal e até a próxima.